Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Marcos está por aí? Está lá? Pastor Kleber, então é o senhor mesmo. Vai, Marcos está lá, está sozinho, né? Tá. Então, me cobre aí no nome de Jesus. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim, a transfiguração. Repita comigo, a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse, Senhor, é bom estarmos aqui. Repita comigo, Senhor, é bom. É bom o quê? Se quiseres, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isto, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja sido ressuscitado dentre os mortos. Esses 9 versículos me dá respaldo para compartilhar algo que eu julgo muito importante. E diante da palavra a qual eu quero compartilhar, nós poderemos ter 4 posturas. A primeira é recusá-la. A segunda é se opor. A terceira é aceitar com passividade. E a quarta, recebê-la de todo o coração. A palavra ministrada, ela pode gerar em você essas 4 reações dependendo da abertura do teu coração. Você pode se opor, de falar assim, eu não concordo. Você pode falar assim, é boa essa palavra, mas eu não aceito. Você pode falar, até, aceitar, mas não permitir que essa palavra te transforme, te influencie. Mas também você pode recebê-la com todo o seu coração e sair daqui declarando que nessa noite você ouviu a voz do Senhor. Quem irá determinar o poder, a beleza, a profundidade não é Deus, porque a palavra dele já é poderosa em si própria. Amém? Quantos dizem amém? A questão não é a palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz. Ela tem o poder de dividir a alma do espírito. Ela tem o poder de ressuscitar mortos. A palavra de Deus ela tem o poder de levantar o caído, de iluminar uma mente confusa, de trazer luz onde há trevas. Ela por si só, querido, pelo poder da palavra, o mundo foi criado. Haja luz e houve luz.
Uma palavra foi o suficiente para o mundo vir a existir. Então a palavra de Deus, ela é linda, poderosa e tem o poder de nos transformar completamente. Mas quem vai determinar, quem vai dar a ela condição dela germinar e produzir frutos de transformações, frutos de avivamento, frutos de renovo, enfim, somos nós. Então, nessa noite, eu passo a bola para você. Você decide o que você irá fazer com a palavra a qual o Senhor falará neste lugar nessa noite. Nós lemos aí o monte da transfiguração, ou melhor, o momento da transfiguração. O que me chama a atenção é o fato que ocorreu ali, mas não somente o fato. O que me chama a atenção era quem estava naquele monte. São as pessoas que estavam ali. E falando dessas pessoas, a gente não pode deixar de mencionar que esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, não eram os únicos discípulos de Jesus. Logo no começo da trajetória de Jesus, em Marcos capítulo 1, a partir do verso 16, Jesus está andando junto ao mar da Galileia e ele chama os 2 irmãos, Pedro e João, Tiago, né, e André, e aí ele começa a chamar pessoas, homens, para fazerem parte de uma trajetória, onde nessa trajetória o seu coração seria imputado neles. E Jesus escolhe de forma muito direta e muito objetiva 12 homens. Esses 12 homens tinham a incumbência de caminharem com Jesus, aprender os seus ensinamentos, deixando com que esses ensinamentos os moldasse, tratasse, alinhasse, transformasse. Por quê? Porque Jesus sabia que a sua missão aqui na terra tinha tempo determinado e ele seria assunto aos céus, e aqueles homens seriam sua boca. Logo assim que ele subisse a missão, o bastão iria para a mão desses homens. Então eles foram chamados debaixo de uma missão muito séria, debaixo de uma perspectiva ou expectativa muito grande. 12. Mas por que só 3 estavam aqui no monte? Se 12 foram chamados pelo mesmo Deus, se 12 foram chamados no mesmo tempo, se 12 foram chamados debaixo da mesma proposta, se os 12 foram, chamados debaixo da mesma perspectiva ou expectativa, se os 12 ouviram as mesmas coisas, estiveram nos mesmos lugares, se os 12 caminharam com Jesus dia após dia, tudo igual. Quando Jesus os chama, os 12, não havia diferenciação entre eles, porque todos foram chamados debaixo do mesmo propósito, pelo mesmo Deus, para cumprir a mesma missão e com as mesmas oportunidades. 12. Mas o tempo vai passando, e aqueles que eram tão iguais, eu penso que ao olhar para os 12 não havia diferenciação a princípio, no começo. Todos vieram e começam o seu caminhar com Jesus, mas no meio do caminhar, à medida que o tempo passa, aquilo que era igual começa a se diferenciar. Eu penso que Jesus começa a observar as atitudes dos 12. Eu penso que Jesus começa a fazer algumas coisas para colocar os 12 à prova.
Eu penso que dentro de uma observação muito grande, Jesus começou a ver que 3 dos 12 tinha algo que os 9 não tinham. Talvez Jesus olhou para esses 3 homens e viu uma entrega maior, uma busca maior, uma sede maior, um interesse maior, uma santidade maior, um clamor maior, um posicionamento maior. Jesus, ao olhar para os 12, 3 lhe chama atenção. 3 dos 12, ao serem observados, é como se o olhar de Jesus para nos 3 e ele começa a depositar uma expectativa maior, porque ele encontrou algo que não encontrou nos 9. E se você observar, esse aqui não foi o único episódio que está os 3. Quando Jesus chega na casa de Jairo para ressuscitar a sua filha, Jesus não permitiu que nenhum outro entrasse, a não ser Pedro, Tiago e João e os pais da menina. O que será que Jesus encontrou nesses homens, queridos? Que embora os outros 9, continuando a ser discípulo, continuando a caminhar com Jesus, mas foram privados de estarem em momentos tão preciosos e de participar desse momento crucial, lindo, maravilhoso, o qual Jesus se deixa conhecer na beleza da sua santidade. O que será, queridos, que Jesus encontrou nesses 3 que não encontrou nos outros 9? É importante refletirmos sobre isso, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A proposta de Deus para nós é comum a todos, todos têm o direito. Mas no decorrer da caminhada, as nossas atitudes, as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos posicionamentos vão definindo quem seremos no reino. Não é Deus, não é o diabo, embora a gente culpe o diabo, embora a gente quer depositar na conta de alguém uma responsabilidade que nos cabe. Se a gente está desanimado, a gente quer dizer que o desânimo provém porque a igreja está assim. Se a gente está em pecado, a gente vai dizer que a gente pecou porque a gente não vive hoje uma realidade dentro daquele discipulado estrutural onde toda semana tinha alguém pegando no nosso pé. E aí a gente vai escolhendo errado. A gente vai fazendo uma porção de besteiras e sempre querendo encontrar alguém em quem a gente possa responsabilizar, e a gente vai falando: eu estou desmotivado por isso, ou eu estou caído por aquilo, eu não estou motivado no reino por isso e por aquilo, enfim. A decisão, a escolha, melhor dizendo, quem determina somos nós. O chamado, ele é extensivo a todos. E se nós formos observar e ler a palavra, nós veremos que Jesus tinha muitos discípulos, não eram só 12. Esses 12, ele mudou o nome de discípulo para apóstolos. Mas Jesus tinha muitos outros discípulos. Pessoas que estavam normalmente aonde ele estava. Mas, embora estando aonde ele estava, muitos deixaram passar oportunidades sem tamanho. E agora, momentos um pouco antes de Jesus começar a falar e pregar os seus últimos sermões, Jesus, ele quer manifestar a grandeza, quem ele é em excelência. Ele quer trazer o céu à terra.
e Ele quer manifestar a glória do Pai, expressa através do seu corpo os seus discípulos, mas Ele só encontra três na posição. No meio de uma multidão, o qual cercava dia e noite, Jesus só andava cercado. E agora, na hora de revelar a sua intimidade, Ele só encontra três pessoas aptas, ou dignas, ou que tenham pagado um preço por aquilo. Todo mundo começa igual. Mas no decorrer da caminhada, as diferenças vão aparecendo. E a diferença nós vemos apareceu aqui. De 12, 3 é chamado para o monte. E lá no monte, Jesus se deixa conhecer. Jesus se mostra. A Bíblia diz que o rosto dele ficou brilhante como o sol, suas vestes resplandecentes. E não somente Jesus se mostrou assim, mas a eternidade se faz presente, porque ali aparece Elias e Moisés conversando com Jesus. E no meio dessa visão, no meio disso, Pedro e os outros ficam maravilhados e querem permanecerem ali, querem edificar tendas para ficar ali. E no versículo 9 que a gente leu, Jesus fala para eles: olha, não conte o quê? Verso 9, enquanto desciam do monte, Jesus ordenou: não conte a ninguém o que vocês viram. Não conte a ninguém. Significa que aqueles 9 discípulos que ficaram no pé do monte, que não subiram, eles nunca iriam saber, não na excelência do que foi, porque Jesus falou até que ele ressuscitasse. Eles teriam que guardar esse segredo, e uma vez que Jesus morresse e ressuscitasse, eles podiam contar. Aqueles 9 discípulos só iriam ter ciência de uma experiência porque eles ouviram, mas não vivenciaram. Quantas vezes estamos na casa do Senhor, movidos por experiências que alguém está vivendo ou que alguém viveu? Quantas vezes nós abrimos as nossas bocas para testemunharmos não de algo que temos vivido, mas de algo que a gente ouviu, que alguém viveu? Queridos, é chegada a hora de nós termos as nossas próprias experiências. É chegado o momento de nós nos acharmos tão quebrantados e entregues, a ponto de Jesus nos escolher para nos levar para um lugar alto, um lugar aonde Ele manifesta a grandeza da sua glória e a majestade do seu nome. Não é que Jesus teve preferência, é porque os 3 lhe chamaram a atenção. Como Gilson falou aqui, Caim e Abel, 2 irmãos, gerados pelos mesmos pais. Mas na hora de ofertar, a gente vê a diferença de um para o outro. Jesus pregando, Ele falou, a respeito das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Contou também uma parábola sobre 2 filhos, que o pai chega e fala: filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele diz: eu não vou. Mas ele muda de ideia e vai. O outro fala: tá bom, pai, eu vou, e não foi. Jesus ainda continua falando do joio e do trigo. A impressão que eu tenho é que a igreja de Cristo, ela sempre será ocupada, ou sempre terá como público essas 2 realidades, do joio e do trigo, do forte e do fraco, do fiel e do infiel, do que está de pé e do que está caído, do que está animado e do que está desanimado, de quem é prudente e quem é louco, de quem é obediente e de quem é rebelde. São 2 grupos reunidos toda semana no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, os mesmos louvores, debaixo da mesma visão.
mas com atitudes e reações completamente diferentes. O resultado é que as 5 virgens loucas foi para um destino muito diferente das prudentes. A diferença no final é que o trigo ele vai para os celeiros e o joio vai para o fogo. A diferença é que o filho que disse que ia, mas mentiu para o pai, ele foi privado de conhecer o pai na intimidade. Hoje parece que tudo é igual. Não faz diferença a gente ter compromisso ou não, não faz diferença a gente estar na igreja ou não, não faz diferença a gente se envolver com Deus ou não, está tudo igual, é assim mesmo. Mas o destino, querido, de um é diferente do destino do outro. Não viva uma vida imediatista com seu olhar voltado só para o hoje. Pense na eternidade. Pense aonde você vai chegar no futuro. Ontem eu estava conversando com uma irmã, nós estávamos trocando a palavra de Deus, compartilhando, e nós estávamos falando, eu estava falando de uma experiência que alguém contou de um homem ao morrer. Esse homem foi levado aos céus, e chegando no céu, o anjo falou: vou te levar para a sua casa, onde você vai morar. E aí ele vai andando com o anjo, aquelas mansões assim, e aquele homem, cada mansão que ele olhava, falava: aquela deve ser a minha. E o anjo passava: não é aqui não, e vai com ele, até que chegou numa casa bem simples, bem precária. Ele pensou consigo: certamente essa não será a casa que eu morarei, porque afinal de contas, eu estava na igreja, afinal de contas, eu me batizei, eu tinha um nome no hall de membros. E o anjo chega naquela casa muito inferior e fala para ele: olha, aqui está a sua casa, onde você vai morar, onde você vai habitar. Como assim? E o anjo responde para ele: olha, preste atenção agora. Aqui em cima, nós só podemos construir com o material que vocês mandam. O material que você mandou deu para construir essa casa. Lá, o que será construído para nós é o material que a gente envia para lá. Não tem como, queridos, vivermos uma vida aguada, enfraquecida, uma vida à margem do caminho, uma vida descomprometida, descompromissada, sem fome de Deus, sem sede de Deus, sem envolvimento com Deus, com sua palavra, e termos a ilusão de que na eternidade nós estaremos bem na fita, porque não estaremos. O tempo de preparar a nossa vida para a eternidade é agora. Qual material você está enviando para lá? É ouro, prata, pedras preciosas? Qual é o material que você está enviando para que a sua casa seja construída? Ou você está enviando palha, feno ou madeira? Esses homens tiveram uma oportunidade que todos os outros tiveram, mas os 3 se seguraram na oportunidade e quiseram não serem discípulos como qualquer um. Eles fizeram diferença. E agora, quando Jesus os escolhe e os leva para o alto do monte e se transfigura para eles, nada mais, nada menos, Jesus está honrando-os e reconhecendo que eles tiveram uma busca maior, sim. Eles tiveram uma entrega maior, sim. Eles pagaram um preço maior, sim. Eles tiveram um coração mais aberto, sim. Então nós precisamos avaliar, querido, como tem sido a nossa vida cristã.
Em que nós estamos apoiando a nossa vida? Quais as decisões e escolhas que temos feito nesse tempo? Porque hoje pode parecer, mas isso vai pesar lá na frente. Quando a adversidade bater na tua porta, você tem crédito diante de Deus de orar e falar: Senhor, lembra que Rei Ezequias, um homem que andou diante de Deus, fez o que Deus se agradava. Esse homem é acometido de uma enfermidade, e no leito de morte, Deus envia o profeta para falar: ordena a tua casa que você vai morrer. Ezequias vira o rosto para a parede e começa a chorar e orar. E sabe qual foi a oração daquele homem? Foi: Senhor, lembra-te. Lembra-te que eu te servi com o coração inteiro. Lembra-te que eu fiz o que era reto aos teus olhos. Lembra-te, Senhor. Chorou amargamente. Antes que o profeta saísse do palácio, Deus vem a ele e fala: volta. E fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. Eu vou curá-lo. Aleluia. Nós temos crédito, querido. Na hora que a adversidade bater a nossa porta, nós temos argumento diante de Deus para falar: Senhor, lembra-te. Lembra que a minha vida sempre esteve rendida no altar. Senhor, se lembra de mim, porque eu sempre tive um coração reto, um coração apaixonado, um coração, Senhor, reto, que te buscava em espírito e em verdade. Temos crédito. Ou na hora do fogo a gente vai ser queimado, porque ao puxar a nossa ficha, o Senhor vai encontrar nada registrado ali, porque nada temos feito ou vivido diante dele. Não conte nada a ninguém. Existem segredos, existem coisas que Deus quer manifestar e revelar, mas jamais vai revelar no meio da igreja, no meio da multidão, querido. Ele vai revelar no oculto, no íntimo. Ele vai revelar aqueles que se disponibilizam a subir o monte, a viver uma vida em seu altar. E o que é mais chocante é que aqueles 9 não deixaram de ser discípulos, mas nunca puderam contar a experiência de ter visto Jesus transfigurado. Existem pessoas que não vão sair da igreja, não vão se desviar, vão continuar sendo filhos de Deus, porém nunca poderão contar de algo sobrenatural, o qual o Senhor revelou ao seu coração, porque nunca houve uma busca por essas coisas. Termina essa palavra falando de algo que Deus me lembrou na vinda para cá. Jesus, ele iniciou o seu ministério falando: eu tenho fome. Jejuou 40 dias e no final ele declara, ele estava com fome. Termina o seu ministério falando: eu tenho sede. Começa com fome e termina com sede. Fome e sede são os ingredientes principais para nos mantermos diante do altar do Senhor, querido. Precisamos ter sede e fome de Deus. Precisamos vir para este lugar com o nosso coração fervendo, de expectativa em ouvir a voz de Deus. Precisamos pegar na palavra de Deus e comê-la como, ouvindo e queremos se envolver com ela. Precisamos ter fome e sede. Fome e sede. Começar a nossa trajetória com Deus tendo fome e terminar tendo sede. Uma busca insaciável, uma fonte inesgotável no nosso coração de paixão, de amor, de interesse por Jesus, a ponto de não ser saciado até que estejamos com Ele na eternidade. Fome e sede. Você tem fome e sede de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus? Porque chegará o tempo
em que o Senhor chamará alguns para algo mais íntimo, mais profundo. Você estará entre eles? Eu estarei entre eles? Feche teus olhos e pense a respeito disso. Pense a respeito de que tem algo a mais. Tem algo a mais do que aquilo que a gente já recebeu, querido. Já fomos chamados para sermos discípulos. Aceitamos já o chamado, estamos aí. Mas tem algo a mais do que simplesmente ter sido chamado. Tem algo a ser revelado, tem uma transfiguração a ser manifesta. Tem segredos ao qual o Senhor quer revelar a nós. Não basta apenas sermos discípulos e estarmos caminhando. É necessário nos acharmos preparados, aptos, dispostos de sermos levados para um lugar onde Jesus revela a sua intimidade de forma maior e mais profunda. Chamou 12. 3 fizeram uma diferença sem igual. 9 ficou no pé do monte e nunca subiu. E dentre esses 9 ainda teve um que foi uma tragédia. Então nós podemos pegar esses 12 discípulos e separá-los em 3 grupos. O grupo dos 3 que fez uma diferença imensa. O grupo dos 8 que simplesmente continuaram discípulos. Mas podemos falar o grupo de Judas, que não só não subiu o monte, não viveu simplesmente por viver, mas ainda se tornou um traidor. Olha isso. Ainda se tornou um traidor, um opositor. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Oh, Senhor! Os instrumentos vão profetizar nessa hora, ministrar ao seu coração. Feche teus olhos e vai avaliando como está a sua vida, como está o seu coração. Nessa noite, Jesus quer te levar para um alto monte e mostrar quem Ele é a você. A nós, como sua igreja, existe um lugar separado para aqueles que buscam, para aqueles que se entregam. Existe um lugar separado para aqueles que têm fome e sede, para aqueles que amam o Senhor em espírito e verdade. Existe um lugar reservado para uma igreja faminta e sedenta de Deus. Oh, Senhor, não queremos apenas estar na igreja, Senhor. Tem um lugar de intimidade, um lugar reservado para que o Senhor nos leve. Eis-nos aqui. Oh, Senhor. Você pode recusar essa palavra. Ah, isso aí não é para mim. Você pode se opor a essa palavra e falar: eu não concordo com isso. Você pode também dizer: eu aceito essa palavra, mas
Mas também você pode dizer: essa palavra é rema no meu coração, é revelação de Deus para a minha vida. Eu tomo posse de uma vida maior e mais profunda. Quem vai determinar o valor dessa palavra e aonde ela vai chegar não é Jesus, mas é você, com o nível de abertura do teu coração. Mas muito mais de Deus. Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Oh! Mais de Deus. Fome, sede, fome, sede. Oh! Rianda,